cuidado com a saúde ocular das crianças começa na maternidade. O teste do olhinho é parte do protocolo de atendimento neonatal no Brasil. A gente utiliza um aparelho chamado oftalmoscópio, através do qual a gente emite um feixe de luz no olho do recém-nascido e a gente enxerga um reflexo vermelho após a emissão desse feixe de luz. Então, o que isso significa? Significa que o feixe de luz conseguiu atravessar as estruturas do eixo óptico, né? E chegou aonde ele precisava chegar, na retina, e volta para a gente como esse reflexo vermelho. Se não aparece o reflexo vermelho, os recém-nascidos são encaminhados para o oftalmologista. O diagnóstico final é dado por ele. Existem várias doenças que a gente consegue detectar o quanto antes, né, nesses casos, como glaucoma congênito, catarata congênita, retinoblastoma, que são doenças que quando a gente consegue intervir e tratar precocemente, a gente consegue um prognóstico muito melhor para esse bebê, né, evitando complicações e até mesmo a perda da visão. Mas os cuidados não podem parar por aí. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, bebês de 6 a 12 meses já podem passar por uma avaliação oftalmológica completa. Ou seja, nessa idade, o médico especialista consegue inspecionar os olhos da criança, avaliar a função visual dela, o movimento e alinhamento ocular, além de detectar eventuais problemas refrativos, como miopia e astigmatismo. No caso de crianças de 3 a 5 anos, os testes precisam ser rotineiros e repetidos a cada 6 meses, quando o resultado de qualquer exame for inconclusivo. O desenvolvimento visual da criança, ele é muito importante nos primeiros anos de vida. Então, a gente sabe que desde o nascimento da criança, os primeiros 6 meses são muito importantes, até o 3º ano de vida, é um momento em que as funções visuais estão se desenvolvendo de uma forma bem rápida, mas a gente sabe que até os 7, 8 anos de vida é quando as principais funções visuais terminam aí de se desenvolver. E é por isso que essa é a grande janela que a gente considera muito importante para o tratamento de todas as alterações que podem acometer os olhos das crianças. Os pais têm um papel importante nesse contexto. No caso do João Lucas, a Gisele percebeu que havia algo de errado ainda nos primeiros meses de vida do filho. Foi a partir dos 4 meses, quando eu e meu esposo percebemos que ele começou a ter um desvio no olhar. E mãe tem aquele sexto sentido, né? E eu sempre falava que aquilo não era normal, que alguma coisa tinha. Foi quando nós começamos a levar ele no pediatra, e o pediatra falava que era normal. E para mim sempre aquilo não era normal, aquilo me incomodava. Aí foi quando nós levamos ele no oftalmo, ele passou por uns 5 oftalmos aqui em Bauru, e cada um dava uma versão, que aquilo era normal, que conforme ele fosse crescendo, ia desenvolvendo, ele ia parar de entortar o olhinho, que ele estava em fase de desenvolvimento. Passou por outro que diagnosticou ele com estrabismo, ele começou a usar o óculos, né, com 7 meses, aí encaminhavam ele para outro, o outro falava que não, e isso foi jogando um para o outro. Até que ele chegou numa médica, que ela diagnosticou ele realmente com estrabismo e ele já estava dentro do grau cirúrgico, né? E como ela falou que ele tinha que fazer uma cirurgia, encaminhou ele para uma especialista em pederneiras. A oftalmologista decidiu que o melhor era iniciar o tratamento do João com o tampão, que ele parou de usar apenas recentemente. E foi o que resolveu. Ele fez o uso do tampão, cada dia em um olhinho intercalando, com descanso na semana, né? Começou às 6 horas por dia e foi caindo, 4, até 2. Tinha hora que tinha que tirar o tampão e eu tinha que tomar banho, né? Daí aproveitava, eu ia tomar banho com o tampão e arrancava, né? Mas tinha vezes que eu tomava banho com o tampão e depois eu tinha que limpar porque não estava na hora de arrancar ainda. A naturalidade de João para falar sobre a rotina de tratamento é a mesma que demonstrou desde o primeiro dia que colocou os óculos. Eu, de início, achei que ele ia dar mais trabalho com o óculos pelo fato dele ser bem pequenininho, né? Ele era um bebezinho, ele estava na fase do engatinhar, de querer ficar em pé. E aí eu achei que seria uma luta, né? Aquele eu vou pôr, ele vai tirar.
Mas, pelo contrário, eu acho que ele percebeu que aquilo estava fazendo bem para ele. E ele se adaptou muito fácil. Ele nunca deu trabalho, muito fácil. No final, para garantir a saúde ocular dos pequenos pacientes, o envolvimento de todos é necessário. Os pediatras são, sem dúvida, os principais aliados, né, dos oftalmologistas em relação a ficarem muito atentos para qualquer coisa que chame a atenção dos próprios pediatras ou alguma questão relacionada à queixa dos pais, né? Então, por exemplo, aquela criança que arregala os olhos para enxergar ou espreme os olhos para enxergar melhor, pode ser um sinal que aquela criança não está enxergando bem. Ou se não, aquela criança que se aproxima muito das coisas para ver melhor, ou até a criança que tem uma desatenção para a leitura, uma dificuldade em relação a se concentrar, muitas vezes pode ter por trás uma questão visual associada. Além disso, é muito importante prestar atenção para, por exemplo, a criança está com o olho lacrimejando, ou a criança está com o olho que às vezes sai da posição habitual, entorta os olhinhos. Todas essas queixas é importante, não só os pais, mas, enfim, quem cuida da criança, as escolas, os familiares, sempre que notarem alguma coisa de diferente, reportar para o pediatra, para que o pediatra faça uma avaliação cuidadosa e identifique se tem alguma questão que precisa ser vista pelo oftalmologista.